Olá, gente. Sou o professor André. Vamos para mais uma aula de física. Esse é o nosso tema 3, tá? É o movimento uniforme e é a segunda parte dessa aula sobre cinemática escalar. Tá? Vamos entender as principais características desse movimento, como é que ele ocorre, quais são as principais equações que fazem parte desse movimento e no final vamos chegar até os gráficos do movimento uniforme, que são conteúdos que geralmente podem ser cobrados no Enem, então a gente precisa dar uma atenção especial para eles. Bom, inicialmente o movimento uniforme ele tem uma característica marcante, que é o fato da velocidade escalar instantânea coincidir com o valor da velocidade escalar média. Os valores são sempre iguais. Por quê? Porque no movimento uniforme a velocidade ela é constante, ou seja, ela não muda. É como se um carro, um ônibus, uma bicicleta, qualquer tipo de objeto, qualquer veículo, conseguisse fazer um percurso sempre na mesma velocidade. Se isso acontece, ele vai percorrer sempre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. E isso é a grande característica do movimento uniforme. Na prática, você vai pensar comigo que é muito difícil que isso aconteça. Quando você sai no carro, por exemplo, você tem pontos de frenagem, você tem um quebra-mola, um semáforo. Então, tudo isso faz a velocidade variar. Em alguns pontos também você vai ter a estrada livre, então você consegue adquirir mais velocidade, mas o movimento uniforme tem essa característica de manter a velocidade constante. Então, nós temos aqui nesses dois exemplos um corredor, aqui no primeiro caso, que está se deslocando 1,5 metro a cada segundo do relógio. Tá marcando aqui em cima o percurso dele. Se ele está sempre se deslocando 1,5 metro por um segundo, nós podemos dizer que a velocidade desse corredor é de 1,5 metro por segundo, ou simplesmente 1,5 metros por segundo, que é a unidade usual do Sistema Internacional para velocidade, como a gente já viu na aula anterior. No outro exemplo, nós temos um veículo que está se deslocando entre um ponto e outro, ou entre uma posição e outra, 1 km a cada 1 minuto. 1 km a cada 1 minuto não é uma unidade muito usual. A gente não usa quilômetro por minuto. A gente utiliza o quilômetro por hora. Tá? Então, se a gente extrapola isso aqui para 1 hora, nós temos que 1 hora tem 60 minutos, e aí nós multiplicaríamos esse valor também por 60. Então, nós teríamos, na verdade, uma velocidade média de 60 km por 60 minutos, ou 60 km por 1 hora. Tá? Então, esses dois exemplos são exemplos de movimento uniforme com velocidade constante. A partir dessa ideia, surge para a gente uma equação que nós já conhecemos da aula anterior, que é a equação horária dos deslocamentos escalares, tá? Ou, como a maioria das pessoas conhece, por sorvete. E aí ela relaciona o espaço final, o espaço inicial, a velocidade e o tempo. Ou seja, o espaço ele está atrelado ao tempo, certo? Ele é função do tempo. Essa equação ela é deduzida a partir da equação da velocidade média, que no caso do movimento uniforme é conhecido com a velocidade escalar, então podemos chamar de V. E aí, colocando ΔS em evidência, nós ficamos com ΔS igual a V vezes ΔT. Se a gente considerar que ΔT representa T menos T0, T0 para a gente é igual a zero, né? Então isso aqui some. E aí nós ficamos com S menos S0 é igual a V vezes T. Passando S0 para o outro lado, nós ficamos com S igual a S0 mais VT. Essa é a equação horária dos deslocamentos escalares. Também é muito útil para a gente descobrir a posição do móvel em determinada parte da trajetória, isso em função do tempo. O conceito de velocidade relativa também é um conceito muito importante, que vez e outra é cobrado numa questão, que diz respeito ao seguinte: quando você tem móveis que se deslocam em sentidos opostos e móveis que se deslocam no mesmo sentido. Tá? Então, nós vamos ter duas formas de tratar a velocidade relativa. No primeiro caso,
quando você tem corpos em sentidos opostos, no meu caso desses dois exemplos aqui, nós vamos somar as velocidades. Então, a velocidade relativa entre eles vai ser a velocidade do primeiro somado com a velocidade do segundo. Mas por que isso acontece? Vamos pensar juntos. Eu tenho um veículo aqui, indo em direção a outro, eles vão se encontrar em algum ponto, e aí eu quero saber qual a velocidade relativa de um em relação ao outro. Vamos supor que o primeiro aqui esteja com 5 km por hora de velocidade e o segundo esteja a 4 km por hora de velocidade. Então, no final das contas, se a gente tomar como referência ou o motorista do primeiro carro ou o motorista do segundo, nós vamos perceber o seguinte, que um percebe a chegada do outro não com 5 ou com 4 km por hora de velocidade, mas com 9, porque a impressão que se tem é que o carro que está vindo, ele vem com 9 km por hora de aproximação. É a mesma ideia de você parar um dos carros. Então, se eu paro um dos carros, o outro é como se o outro estivesse se aproximando com a velocidade total. E essa velocidade total é o somatório dessas duas velocidades. A mesma coisa acontece, estamos falando de sentidos opostos, para carros que se afastam, para móveis que se afastam. E aí nós vamos ter a mesma ideia. Se um desses motoristas de um dos dois carros olhar para trás, ele vai ver que eles se afastam com a velocidade que é relativa ao somatório das duas velocidades. Se esse aqui está com 10 km por hora de velocidade e esse está com 20, a impressão que você vai ter em qualquer um dos carros é que os dois se afastam a 30 km por hora de velocidade. Tá? Então, sentidos opostos, ou o carro se aproxima, ou os carros se afastam, a gente soma as velocidades. No caso de ter mesmo sentido, que seria a ideia de uma perseguição, um carro atrás do outro, ou um carro que tenta ultrapassar o outro, nós vamos subtrair as velocidades escalares. Por quê? Se esse carro, por exemplo, viaja a 20 km por hora e esse está a 40, bom, esse aqui vai ver o de trás se aproximar com uma diferença de 20 km, porque ele já está a 40 e o que vem atrás já está a 20. Se acontecer desse carro de trás adquirir a mesma velocidade do carro da frente ou ultrapassar essa velocidade, ele tende a ultrapassar esse carro porque a velocidade dele superou a velocidade do carro que está à frente. Tá? E para os dois casos, tanto para a soma, sentidos opostos, ou para a subtração no mesmo sentido, nós vamos usar o módulo das velocidades. Certo? Então, você, usando em módulo, você desconsidera o sinal. Se ele é negativo, passa a ser positivo. Se ele é positivo, continua positivo. Ok? Vamos para frente. Bom, uma parte muito importante da aula são os gráficos. Tá? E esse é o primeiro gráfico que representa o espaço em um eixo e o tempo em outro eixo. Nós temos gráfico do espaço vezes o tempo. Tá? Esse gráfico de espaço vezes tempo, ele está ligado a essa equação aqui, que é a equação horária do deslocamento. Tá? E aí vamos lembrar algumas coisas da matemática. Essa aqui é uma equação do primeiro grau. Uma equação de grau 1, o gráfico que está relacionado a ela, é uma função afim, o gráfico que se relaciona, o gráfico que identifica uma função afim é uma reta crescente ou uma reta decrescente. Vamos exatamente encontrar isso aqui na física também. Então, se nós temos aqui, no eixo vertical, no eixo de y, o espaço, e no eixo horizontal, o tempo, o gráfico dessa função vai ser uma reta crescente ou decrescente. Quando é que a reta vai ser crescente? Quando a velocidade for positiva, tá? Que no caso vamos olhar para esse sinal aqui, sinalzinho de mais. Se estivermos com S0 mais a velocidade vezes o tempo, o gráfico vai ser positivo. Tem três situações para esse gráfico. Se S0, que é esse termo aqui, ele for negativo, se ele for igual a zero inicialmente, nós vamos ter um gráfico partindo da origem, partindo do zero. Se S0 for maior do que zero, ou seja, for um valor positivo, esse gráfico é rebatido para cima. Então, ele começa do ponto de S0. Então, se S0 for igual a 5, por exemplo,
vai partir do 5 em y, tá? Positivo. E se S0 for negativo, vamos ter o gráfico iniciando na parte negativa de y, nesse quadrante aqui, e aí ele vai crescer a partir desse ponto. Se S0 for menos 5, aqui na equação, o gráfico começa de menos 5. Então, nós temos, para o movimento progressivo, quando a velocidade é positiva, reta crescente, nessas três condições. Quando a velocidade for negativa, e aí nós temos um movimento retrógrado, vamos ter três situações para uma reta que decresce, ou seja, a reta ela desce a partir do eixo y. Vamos ter novamente, se S0 for igual a zero, a reta parte da origem. Se S0 for maior que zero, a reta parte da parte positiva de y. E se S0 for menor que zero, a parte aqui de baixo da parte negativa de y. Tá? Então, se o gráfico diz respeito à velocidade positiva, reta crescente, velocidade negativa, movimento retrógrado, decrescente. Tá? Temos também o gráfico da velocidade vezes o tempo. Esse é um gráfico um pouco mais intuitivo. Aí tem um jeito de calcular, inclusive, a distância, né, a variação da distância a partir do gráfico. Vamos ter no eixo x a velocidade, no eixo y a velocidade, no eixo x o tempo. Tá? Se a gente observar lá na equação, né, que é a equação da velocidade média, que a gente aqui usa da velocidade escalar, né, porque são iguais, nós temos que V é igual a ΔS sobre ΔT. E aí, colocando ΔS em evidência, nós temos que ΔS vai ser a velocidade vezes o tempo. Toda vez que um gráfico tiver em um eixo duas coisas que se multiplicam na equação, na fórmula, é porque a área desse gráfico, se a gente puder calcular a área desse gráfico, ela vai representar outra grandeza. Então, se o gráfico é de velocidade pelo tempo, se eu calculo a área desse gráfico, eu vou encontrar a distância, eu vou encontrar a ΔS. Como a velocidade ela é constante, o gráfico de uma constante, o gráfico de um número, é uma linha reta apenas. Ela não tem inclinação para cima ou para baixo. Então, se é uma linha reta para o movimento progressivo, que a velocidade é positiva, a reta vai estar partindo de y no eixo positivo, ou seja, na parte positiva de y. Se o movimento é retrógrado, a velocidade vai ser negativa, ser menor que zero, e aí o gráfico vai ser rebatido para baixo, na parte negativa de y. Ok? Então, o gráfico, velocidade e tempo, é uma linha reta, e a área que se forma abaixo desse gráfico, a gente pode usar para calcular a distância. Temos aqui a figura geométrica formada, um retângulo. Então, a área de um retângulo é base vezes altura. Serão esses valores daqui até aqui para o tempo. E na velocidade, vamos ter a altura, né? Então, vamos ter desse ponto aqui, que é o zero, até aqui. E é só olhar para esse ponto de V. Então, multiplicou os dois, encontrou a área. Essa área representa a distância ΔS. E aí vale lembrar que quando a velocidade ela é positiva, é sinal que ΔS é positivo. E quando a velocidade é negativa, é sinal que ΔS também é negativo. São grandezas diretamente proporcionais. Gente, essa aula é mais rapidinha, tá? Mas não deixe de acompanhar a próxima aula. E se não viu a aula anterior, volta lá para ver, que é muito importante para você conseguir acompanhar o que a gente está discutindo. Tudo bem? Até a próxima aula. Valeu!